Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem importante para abençoar a sua vida, até porque não existe nada tão poderoso quanto a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem todo o poder. Aliás, através do poder da palavra, Deus trouxe à existência todas as coisas daquilo que não havia. Quando o ser humano absorve no coração a palavra de Deus, essa palavra tem o poder, né, de produzir a fé sobrenatural. E através desta fé, que é chamada de sobrenatural, é que conquistamos, né, a vida, é que vencemos as impossibilidades, é que alcançamos tudo quanto Deus tem prometido. Tudo é pela fé, inclusive a salvação vem pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Mas é muito importante aprendermos, né, a apoiar a nossa vida no verdadeiro Deus. Muitas são as pessoas que, infelizmente, até pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, né, muitas das vezes, pessoas que se dizem cristãs, muitas das vezes elas apoiam e têm apoiado, né, muitas delas têm apoiado as suas vidas em tantas coisas e não no único e verdadeiro Deus. Quantas pessoas estão apoiando a vida no dinheiro, né? E elas muitas das vezes lutam incansavelmente, às vezes até de um modo desequilibrado e muitas das vezes até de um modo desonesto para conseguir juntar mais dinheiro, porque muitas pessoas imaginam que tendo mais dinheiro ou tendo muito dinheiro, elas não vão passar por nenhum problema, elas não enfrentarão nada, tudo ficará perfeito. Ora, quantas pessoas estão diante de situações, de problemas, que o dinheiro não pode fazer absolutamente nada, né? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas está com uma doença incurável, uma doença que se tornou incurável com todos os recursos da medicina, com toda a capacidade que muitos médicos têm, elas estão desenganadas pela medicina. Quantas pessoas estão sofrendo com uma depressão profunda que não conseguem vencer uns tratamentos mais caros, mais sofisticados, e elas estão lá, muitas das vezes há anos, escravizadas por uma depressão. Quantas pessoas atravessam um problema grave na família, no casamento, filho nas drogas. Quantas pessoas estão em situações em que o dinheiro não pode fazer nada. Então há pessoas apoiando a vida no dinheiro, há pessoas apoiando a vida na posição que tem, há pessoas apoiando a vida nos bens materiais. Não, quanto mais bens materiais eu possuir, melhor, como se não tivesse que passar depois por nenhum problema, porque tem os bens materiais. Quantas pessoas estão apoiadas no diploma que conquistaram, porque estudaram um pouco, porque se formaram. Muitas delas pensam assim, eu agora tenho uma formação, uma boa formação, então a impressão é que não terão nenhum problema na vida, e isso é uma grande besteira, porque a melhor coisa, o melhor caminho é apoiarmos a nossa vida totalmente em Deus, sabermos que Deus é a garantia de tudo, Deus é a verdadeira garantia. Tirando Deus, não há garantia nenhuma nesse mundo. Ora, o povo de Israel esteve por várias vezes em situações em que ou eles depositavam toda a confiança, se apoiavam totalmente em Deus, ou então eles seriam vencidos pelos inimigos. Todas as vezes que Israel apoiou a vida, depositou toda a confiança em Deus, se apoiaram em Deus, eles venceram situações extremamente impossíveis,
eles venceram inimigos absolutamente mais numerosos e poderosos, porque eles se apoiaram em Deus, não se apoiaram em outras coisas, mas em Deus. Mas, nas vezes em que Israel se apoiou, ou quis se apoiar em outras coisas e não em Deus, aí eles foram derrotados. Por isso, numa ocasião, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 31, numa ocasião, Israel estava num momento decisivo, ou eles colocavam toda a confiança em Deus, depositavam, se apoiavam totalmente em Deus, ou eles iriam se apoiar no Egito para tentar buscar apoio no Egito e seriam derrotados. E, infelizmente, naquele episódio aconteceu assim. Então Deus, através do seu profeta, do profeta Isaías, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Quando a Bíblia fala ai, está se referindo a um juízo, alguma coisa negativa, ruim vai acontecer, né? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam, não dão atenção para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, né? Quantas pessoas estão fazendo exatamente isso. O Egito, naquela época, era uma nação mais poderosa que havia. Possuía um exército poderoso, muitos carros, cavaleiros, muitos cavalos, muitos recursos de guerra. Israel, o que fez? Israel, diante de uma batalha, de uma iminente guerra contra a Síria, Israel não quis se apoiar em Deus, não quis depositar a confiança em Deus, mas quis buscar apoio e se apoiar no Egito, porque lá havia muitos carros, cavalos, um exército poderoso. Deus falou: ai dos que buscam socorro no Egito. O Egito, nos nossos dias, representa os recursos desse mundo, né? Ai das pessoas que têm se apoiado no dinheiro, ai das pessoas que se apoiam na carreira profissional que tem, ai das pessoas que se apoiam na própria força, nos bens materiais, ai das pessoas que têm depositado o apoio, né? Têm se apoiado totalmente em outras pessoas e não em Deus, e têm um coração distante de Deus. Todas essas pessoas acabam colhendo algo negativo, alguma coisa ruim acontece com aqueles que se apoiam nas coisas e não em Deus. Ora, quando nós estamos apoiados em Deus, nós podemos enfrentar lutas também, possibilidade, adversidade, podemos passar por momentos difíceis, mas quando temos a consciência de que não, nós estamos apoiados em Deus, a nossa dependência está em Deus, o nosso apoio é Deus, a nossa confiança maior é Deus. Então isso é fundamental para vencermos os momentos difíceis, mas quando o apoio da pessoa não tem sido Deus, ela acaba se decepcionando. E ele disse assim, versículo 3, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. E não deu outra. Nem Israel, nem o Egito conseguiram permanecer de pé diante daquela situação, porque o Egito era o auxiliador e Israel o ajudado. E Israel se apoiou no Egito e não em Deus. Então, muito importante, eu quero deixar essa mensagem a você que me assiste, muito importante que você se apoie em Deus, coloque toda a sua dependência em Deus. Por mais recurso financeiro que você tenha, bens materiais,
por melhor que seja a sua carreira profissional, bem-sucedida, por maior que seja ou melhor que seja a sua formação intelectual, enfim, por melhores recursos, talentos que você tenha, enfim, coloque a sua dependência em Deus, o seu apoio em Deus. Você nunca vai se decepcionar. Se você se apoiar em outras coisas e não em Deus, você terá uma vida de muitas dores e muitas decepções, tá bom? Eu quero deixar um convite para que você que me assiste aqui, por exemplo, de Marília, esteja conosco no domingo às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, acontece aqui na nossa sede as reuniões do Espírito Santo. São reuniões direcionadas para a busca da presença de Deus, fortalecimento espiritual. Estaríamos dando uma orientação importantíssima e realizando várias orações para abençoar as pessoas. Às 9 da manhã, a reunião principal, depois às 7 horas da noite. Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, aqui próximo ao Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, a reunião acontece às 9 horas da manhã. A pastora Nilzete estará orando também na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Lá em Beira, Moçambique, nós temos a igreja na rua Cruci Gomes, 605, bairro da Munhava, em Beira, Moçambique, às 9 horas da manhã, reunião do Espírito Santo. Coloque sua dependência em Deus. Apoie-se em Deus, não se apoie em nada, se apoie em Deus, você será grandemente abençoado. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus.